Março é o mês da mulher. O período é de reflexão sobre empoderamento, igualdade e também resgate da autoestima, especialmente nos casos de mulheres vítimas de violência. E é sobre este assunto que a gente conversa no quadro Viva Bem. Com a gente a professora do curso de Estética e Cosmética da UBRA, a professora Jéssica Marques. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E também a cosmetóloga formada na UBRA, Daiane Falkowski. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada. Bom, você de casa já sabe, você pode participar da nossa conversa, já está na tela 995-882374, para você falar sobre esse tema. Não é um tema fácil, especialmente a Daiane, que tem conhecimento, porque fez um trabalho com mulheres vítimas de violência. A gente já vai falar sobre esse trabalho, mas antes vamos fazer uma rápida introdução. Primeiro, vamos quebrar um mito. É mito ou não, na verdade? Historicamente, se a gente for pensar, as questões de beleza e autoestima estiveram sempre atreladas a questões ligadas ao machismo, por exemplo, se a gente for olhar para o passado, né? Hoje, isso tem mudado, não foi assim no passado e é um mito. As mulheres se arrumam, têm autoestima na hora que vão se maquiar, fazer o cabelo, pensar na roupa, para si, ou pensam no homem nessa hora? Eu fico pensando se há uma mudança cultural do que a gente vem passando ao longo do tempo, com até restrições, né? Impedimentos, isso pode usar, aqui não pode usar, quando, quem, onde, né? Enfim, professora. Historicamente a mulher é um objeto, né, de desejo, de beleza masculina, sempre houve esse domínio masculino, principalmente na nossa civilização, né? Então a gente percebe que a mulher ela tem buscado, né, modificar isso, principalmente hoje. A informação está muito mais acessível, mas ao mesmo tempo o resgate da autoestima é importante para a mulher, porque cada vez mais a gente tem exposição de corpos e de rostos e de situações que colocam a mulher vulnerável, né, para se sentir desvalorizada frente a toda a mídia hoje que impõe, né, isso cada vez mais forte. Então a mulher tem buscado se encontrar, né, e conseguir, através do empoderamento, né, dos movimentos feministas, se igualar ao homem e não mais se submeter como um objeto, né? Tem sido objeto do seu próprio desejo, daquilo que faz bem para si. É algo que a gente procura sempre resgatar, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, até mesmo casos de violência podem começar com uma simples discussão, Daiane. Na verdade começa, né? Uma interdição, por exemplo, tá muito maquiada para sair em tal evento, vai lá e tira essa maquiagem. É que a violência doméstica, a gente pensa que é só uma agressão física, na verdade ela começa verbalmente, né? Ela começa, o agressor começa a fazer a autoestima da pessoa ficar diminuída, proibições, isso tu pode, por exemplo, não pode sair sozinha. Isso já começa psicologicamente já fazer a mulher se sentir menos, não se sentir igual. E isso começa sempre verbalmente, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, porque não é só fisicamente. Então é bem importante, no tanto essas mulheres que eu fiz o trabalho de violência doméstica, todas me relataram que foi verbalmente, que foi falando aos poucos, no tanto que aquilo vira tão verdade para elas, que não adianta nem tu falar para elas que não é, porque elas se olham no espelho, não se acham bonita, acham que não vão conseguir ter um outro parceiro, que são gordas, feias, que não são capazes de serem mulheres. E como a professora Jéssica falou, a mídia dá um padrão muito alto para nós mulheres. Então, tu imagina essas mulheres que sofrem violência física e verbal, como é difícil para elas trazer isso de novo para a vida, e talvez elas nunca tiveram essa autoestima tão elevada, né? Bom, vamos pensar o seguinte, antes da gente entrar no trabalho, eu acho importante nos contar como foi esse trabalho, né? Como é que começaste desde o início da pesquisa até chegar ao desenvolvimento. Mas, num outro caso, vamos separar alguns itens que a gente pode entender dentro desse universo da estética e da cosmética. Por exemplo, a maquiagem, né? Hoje em dia, dá para imaginar que nem toda mulher vai se maquiar simplesmente
pelo fato de se sentir bonita. A maquiagem, por exemplo, comunica. Existem tipos de maquiagem diferentes. Olha, eu vou para um evento e quero comunicar um pouco mais de ousadia. Quero ir para o trabalho e quero simplesmente dar algum tipo de, por exemplo, credibilidade. É possível, através da maquiagem, comunicar dessa forma, professora? Com certeza. Inclusive, nesses casos, né, como tu comentou antes, a mulher se arruma para o homem, se arruma para si. Ela, na verdade, procura se arrumar para se sentir bem, para se sentir bonita. Só que como a maquiagem comunica um empoderamento, inclusive a própria mulher, quando se vê arrumada, ela se sente mais capaz, ela se sente mais, como eu posso explicar, ela se enxerga melhor. Isso modifica a forma dela mesma pensar sobre ela. E por isso que os homens, quando eles querem colocar uma situação de submissão para a mulher e fazem essas proibições, eles não estão querendo permitir que elas mesmas possam se ver tão capazes como elas são, tão bonitas como elas são, receber um elogio, né? Então essas situações vão colocando e vão fazendo com que a mulher perca a sua própria identidade. A gente sabe que a maquiagem está atrelada ao feminino desde sempre, né? Sim. E hoje até isso já está se quebrando tabu. Os homens estão usando maquiagem de uma forma a se sentir mais bonitos também. Bom, a gente aqui usa, eu estou usando maquiagem nesse exato momento, estou usando uma série de produtos, talvez não domine tanto eles, né, na sua composição ou arranjo, mas enfim, o nosso trabalho exige. É uma ferramenta, assim, Claro. muito poderosa do resgate da autoestima, né? Sim, sem dúvida. Agora vamos falar um pouco do teu trabalho, Claro. Dani. Como é que foi o início? Tu identificaste, problematizaste esse trabalho, né, identificando que as mulheres teriam que ter esse processo para retomar a autoestima, faz parte desse resgate, e como isso acontece? Na verdade, em Gravataí, a gente tem uma casa que se chama Casa Lilás, que é referência de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu fui nesse estabelecimento, lá tinha uma psicóloga que me instruiu, me ajudou, e eu falei para ela que eu precisava de 4 mulheres que sofreram ou que sofrem violência doméstica. Ela conseguiu essas 4 mulheres que já tinham sofrido violência doméstica. Não sofriam mais, mas já tinha acontecido. Então, a gente fez uma entrevista com elas, e incrível que foram anos que se passaram, e todas, quando comentavam dessa experiência, é como se tivesse acontecido ontem. Todas se emocionavam, todas vivenciam esse momento. Então, a gente vê como é importante, né, tu tratar um mal que foi do passado, mas que está ali presente, que não foi curado. Então, nós, da estética, a gente tem esse poder, porque a estética não é futilidade, ela é autoestima que tem a ver com felicidade. Então, quando eu pude trabalhar com essas mulheres e conhecer um pouco da história delas, eu vi uma ferramenta incrível para fazer diferença na vida delas. E não só ali naquele momento, constantemente, porque elas se transformaram em outras 4 mulheres. Sim. Né? A gente teve prova disso, né? Nesse aspecto, rupturas, por exemplo, vocês disseram o padrão alto. A gente sabe que a mídia traz modelos de tipos de maquiagem, cabelo, roupa. Às vezes eu fico imaginando se elas precisam quebrar não só o paradigma, né, esse modelo exposto na mídia, mas com elas mesmas. Eu nunca me imaginei com o cabelo mais curto, nunca me imaginei usando um batom com um tom diferente de cor. Essa experiência, esse novo mundo que se abre a partir de uma transformação como essa, e isso é fundamental, especialmente quebrar paradigmas. Todas têm cabelo comprido, por que eu não posso ter um cabelo curto, por exemplo? Esse processo, ele é difícil às vezes também, professora? Sim, justamente também pela imposição histórica que a gente vem. O cabelo. Falou num assunto bem importante. A gente também interviu, né, nesse sentido, e acho que é muito importante para a mulher. O cabelo, ele é ligado culturalmente à submissão. Né? Então, o cabelo longo, ele é o véu feminino, né? Quando a mulher corta o seu cabelo, ela se aproxima de uma identidade mais masculinizada. Sim. Inclusive, os homens têm uma tendência, é claro que é inconsciente, né? Mas a ter mais facilidade de se aproximar de mulheres de cabelo longo do que de cabelo curto. Porque a mulher de cabelo curto, ela parece impor muito mais... como eu vou dizer, intelectualidade, competência, através da imagem, né? Mais poder através da imagem que ela transmite. Lembro do filme, não digo que seja esta a representação de Joana d'Arc, porque não estávamos lá naquele momento para ver historicamente, mas a representação do filme de Joana d'Arc, a primeira coisa era o cabelo curto, como uma guerreira, enfim. Agora, essa transformação gera medo? Como é que foi negociar com elas isso? Já que era alguma coisa tão presa, tão enraigada nelas. É enraizada, né? Então, primeiro que elas queriam mudar.
Isso eu acho que é a chave de qualquer coisa. Elas queriam mudar, mas não sabiam como. Então eu pude ajudar elas. Não foi difícil, mas é como elas queriam conhecer o terreno para poder se entregar. E depois que se entrega, só vai. E não querem voltar a ser como eram antes. Isso é certo. Mas foi uma questão de conversa, de conhecer um pouco delas, porque o que é bom para ela não é bom para mim. Então foi um pouco de conhecer a personalidade delas, é onde o visagismo entra nessa parte, né? Sim, claro. Então a gente conseguiu, tipo, definir o que era bom para cada uma delas devido ao histórico de cada Sim, uma, do sim. jeito da pessoa, né? Esse projeto tem a ideia de seguir? Quais são os teus planos a respeito? Sim, eu tenho um projeto de seguir porque eu sempre gostei desse aspecto de transformação na vida de mulheres. Inclusive a Casa Lilás também eu tenho apoio lá. A Ubra também entrou em contato, a cadeira que a professora dá também faz diferença. Eles estão sempre buscar essas novas mulheres, porque a violência doméstica, infelizmente, está crescendo cada vez mais no Brasil. Se eu não me engano, o Brasil já está no 5º lugar como Verdade. taxa de feminicídio. Sim. Então, verbalmente e fisicamente falando, né? Então, a gente tem que trabalhar mais e a estética tá aí para isso. Não só para futilidade, que nem algumas pessoas pensam, Claro. né? Mas tá aí para fazer as mulheres ficarem diferentes, se sentir poderosas diante do mercado e levantar essa autoestima dessas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Infelizmente há muito o que fazer ainda Muito. no Brasil, né? Bom, mas a gente está dando um primeiro passo e é importante a gente trazer esse outro universo da cosmética, da estética e da cosmética, o curso aqui da Ubra, que faz esse trabalho voltado ao social agora. Professora, parabéns pelo trabalho, pela condução. Obrigada. E parabéns, Daiane, pelo Obrigada. trabalho que tem realizado e que vai continuar realizando. Com certeza. Né, o mês da mulher. Para vocês, sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Obrigada.